gente, tudo bom? Vamos lá para mais uma aulinha hoje de alterações hemodinâmicas. Hoje nós vamos falar de hemorragia, tudo vermelho por aqui. O objetivo dessa nossa aulinha é estudar as alterações hemodinâmicas, no caso de hoje, hemorragia. Tá sangrando aí? Hemorragia. Então, do grego, a hemorragia, né, significa escorrer sangue, ou do latim, hemorragia. Como sinônimos, nós temos aí vulgarmente chamado de derrame sanguíneo, tá? Então, seu paciente pode chegar falando para você, derrame sanguíneo, tô sangrando, tá ok? Então, qual é o conceito de hemorragia? Saída de sangue do compartimento vascular, dos vasos ou do coração para o meio extravascular, para as cavidades do próprio organismo ou então para o tecido, o intertício, ou para fora do próprio organismo. Como a gente vê, cortei o dedo, sangrou. Classificação. A gente classifica os tipos de hemorragia quanto à origem. Pode ser venosa, arterial, capilar ou cardíaca, de alguma dessas estruturas que formam aí o sistema cardiovascular. Quanto à natureza, a gente pode ser uma hemorragia do tipo Rex ou por diapedese. A Rex é quando vaza muito sangue em pouquinho tempo. E a diapedese é quando vaza pouco sangue por muito tempo, tá ok? Então, a saída arterial é aquela que vai ter um sangue vermelho, brilhante, tá? E vai ter um fluxo pulsátil porque está dentro da artéria. Já nas veias, né, a saída venosa, ela vai ser contínua, vai ter um sangue vermelho mais escurecido, tá? E o fluxo é lento e mais estável. E no tipo capilar, é aquele sangue que vai sair em pequena quantidade, um fluxo lento e uniforme. É praticamente aquele fuinho no dedinho que a gente faz quando vai fazer exame de glicose, tá? Então lembre-se, a Rex e a diapedese, ou Rex, tá? Depende aí de quem quiser falar Rex ou Rex. Eu prefiro o Rex, porque lembra o Rex, Dinossauro Rex. Quanto à morfologia, aí a gente vai ver onde está acontecendo essa hemorragia. Dentro das cavidades, nós vamos chamá-la de interna. Fora do nosso organismo, nós vamos chamá-la de externa. Então, estamos falando da hemorragia interna em relação à morfologia, ao local. Intersticial, dentro do próprio tecido. Vou ter hemorragias pontiformes formando petequias de 1 a 2 milímetros, que podem acontecer tanto na pele quanto nas mucosas. Petequias, olha aí no seu corpo e veja se você tem petequias. Quando a pessoa está com dengue, um dos exames da anamnese é justamente observar a formação de petequias devido à queda na produção de plaquetas. Esse sangue vai extravasar para a pele. Veja aqui, ó, petequias no miocárdio devido a algum outro processo patológico. Petequias dentro da mucosa intestinal, ó, o tanto de bolinhas vermelhinhas. E petequias lá na formação do palato mole e na úvula. Olha o tanto de bolinhas vermelhinhas aqui. Então, isso são tipos de hemorragia interna acontecendo dentro do tecido. As púrpuras e as equimoses. Púrpuras são maiores, mais ou menos, de 3 milímetros até 1 centímetro, como essas aqui, tá? Que a gente está observando. Elas são subcutâneas ou intramusculares, são essas formações aqui, tá? Essas são púrpuras. E a equimose tem mais ou menos entre 1 a 2 centímetros, elas acontecem no tecido subcutâneo e tem uma coloração entre azul e arroxeada, como essa equimose e essa equimose. Acontece por traumatismos, tá? Então, veja aqui, ó, uma equimose grandona, né? A parte aqui também, tá? Já os hematomas têm mais de 3 centímetros, com uma coleção volumosa subcutânea ou intramuscular. Uma coleção volumosa quer dizer que vai fazer um inchaço. Esse sangue se acumula formando uma tumoração, um
material inchado, um edema, né? Então, observe aqui, ó, o tamanho desse hematoma e veja que a parede está distendida. Na região dos olhos, aqui também visualizamos um hematoma bastante arroxeado e aqui, ó, no joelhinho da pessoa. Então, veja que uma equimose é diferente de um hematoma, tá bom? Nas cavidades pré-formadas dentro do nosso corpo, temos cavidades torácica, cavidade abdominal, cavidade pélvica. Então, nessas cavidades pré-formadas, como no tórax, a gente pode ter aí a formação de um hemotórax. Hemotórax é quando o sangue extravasa na pleura, que é a membrana que vai recobrir aí os pulmões. Então, veja que esse sangue fica dentro dessa região da pleura. E aí, isso impede que aquele pulmão se expanda para fazer a inspiração. Veja aqui nesse raio-x que a gente está observando um pulmão normal, funcionando normal, expandido durante a inspiração. Já esse outro aqui está colabado, minimizado, veja que está bem pequenininho, porque tem material, uma coleção de sangue aqui dentro desse saco pleural. Hemopericárdio é a coleção de sangue via hemorragia dentro do saco pericárdico. O saco pericárdico é essa membraninha que vai aí, ó, envolver o coração. Então, nesse espaço do pericárdio vai haver uma coleção sanguínea aqui formando um hemopericárdio. Esse hemopericárdio dificulta os batimentos cardíacos do coração. Observe aqui, ó, todo esse material escurecido aqui, ó. Essa partezinha mais clara é o coração, tá? E aí, esse material todo escurecido é um grande coágulo sanguíneo. Observe aqui também ó, o tamanho desse coágulo sanguíneo aí no coração. Pulmão, pulmão, olha o coração aqui dentro do saco pericárdico. Ó, aqui foi recortado para que vocês conseguissem visualizar esse material. Então, hemopericárdio também causa a morte. E por fim, temos as hemartroses, hemorragia dentro de uma articulação. Olha o tamanho desse joelho, gente. Houve o quê? Um derramamento de sangue dentro da cavidade articular. Porque dentro dessa cavidade articular tem somente o quê? Líquido sinovial, que funciona como se fosse uma graxa para a nossa articulação. Quando acontecem traumatismos, a derrame de sangue via membrana sinovial, que a membrana sinovial é a única região aí irrigada, tecido irrigado. Esse sangue vai extravasar para dentro da cavidade, se misturando aí ao líquido sinovial e ocasionando essas cenas. Veja aqui, ó, essa criança. Olha só como aconteceu aí esses derramamentos de sangue para dentro da cavidade. Veja aqui, ó, que entre os ossinhos do pé, na formação de tornozelo e calcanhar, veja que tá tudo roxinho aqui, ó. Houve um extravasamento aí de sangue para dentro dessa região. E agora, falando das cavidades serosas, são aquelas revestidas por membrana do tipo serosa, nós vamos começar pelo hemoperitônio. Lembra do peritônio? Que é aquela camada de gordura que vai recobrir os órgãos abdominais. Então, olha aqui. Houve um derramamento de sangue, uma hemorragia dentro dessa membrana serosa que forma o peritônio. Então, a gente chama isso de hemoperitônio. É hemorragia interna, né, gente? A hemossalpinge, sempre que eu falo salpinge, eu estou me relacionando à tuba uterina. Tuba uterina, salpinge. Então, derramamento sanguíneo dentro da salpinge, dentro da tuba uterina. A tuba uterina não é um local convencional para haver derramamentos de sangue. O sangue não passa por aqui, tá? O sangue menstrual, ele desce pela vagina para o meio externo. Alguns casos acontece desse sangue menstrual voltar por aqui, causar a causa de endometriose, né? Endometriomas presos aí a essa parede, ou então os vasos sanguíneos que irrigam essa parede aqui da tuba normalzinha podem se romper e causar esse hemossalpinge.
Visualize aqui, ó. Aqui a gente tem útero, um pedacinho da tuba aqui normal e aqui é o tamanho dessa tuba cheia de sangue, tá? O ovário é essa bolotinha aqui no finalzinho, ok? Aqui mesma coisa, ó, útero, pedaço aqui da trompa normal e visualize aqui essa região final aqui da trompa, ó, coleção sanguínea que temos aqui nessa região, tá? Ovário, essa estruturazinha aqui mais clarinha embaixo. Ainda falando das cavidades serosas, vamos falar do hematométrio e hematocolpo. Métrio, tudo que é métrio é útero, endométrio, perimétrio, mesométrio, tá? Relacionado a útero. Então, hematométrio, derramamento de sangue dentro do útero. Não relacionado ao sangue menstrual, tá? Não relacionado ao fluxo menstrual, ok? E quando a gente fala de colpo é canal vaginal. Colpocitologia, né? Observação do canal vaginal. Então, hematocolpo quando há um derramamento de sangue dentro do canal vaginal. Visualize aqui que as vasos sanguíneos do canal vaginal estão totalmente aí, ó, dilatados, tá? E aí há essa coleção de material sanguíneo dentro do canal vaginal. Aqui, o que a gente observa via ultrassom? Parede da barriga, bexiga, o colo do útero, o útero aqui. Aqui embaixo, ó, é o canal vaginal, ok? Então, observe aqui uma coleção de sangue nessa região. Aqui é a mesma coisa, ó, hematométria na região de útero. E aqui em cima é bexiga, então essa região toda do útero tem uma coleção sanguínea nessa região. E aqui a parte de vagina já, ó, o finalzinho, canal vaginal, também com uma coleção de sangue nessa região. E aí, finalizando as cavidades serosas, nós vamos falar da vesícula biliar, por isso hematobilia. Vesícula biliar, né, inferior ao fígado. Quando há coleção de sangue dentro desse trajeto da vesícula biliar ou nos trajetos dos ductos císticos e hepáticos, a gente chama isso de hematobilia, tá? Então, faz-se aí uma endoscopia para haver essa visualização e análise desse material, dessa forma aqui, para observar, então, aí o que está havendo nessa derramamento aí de sangue, nessa hemorragia interna, chamada de hemobilia. Olha aqui o tanto de sangue que há dentro dessa cavidade aí, onde não deveria ter sangue, né? Deveria ter apenas a bile. Ok, finalizamos hemorragia interna. Vamos falar agora dos casos de hemorragia externa. Epistaxe, quando há derramamento de sangue pelas narinas, o famoso sanguinho no nariz. Hemoptise, quando a gente tosse, e aí sai sangue, um volume maior. Então, a gente chama isso de hemoptise. No entanto, quando você tosse e sai um escarro com um pouquinho de sangue, chamado de escarro hemoptóico, há um volume menor de sangue e ele é bem discreto, tá? No caso da hematêmese, a gente chama isso de quando há vômito sanguíneo. Então, a hematêmese. E nas saídas de sangue via ânus, a gente tem a formação do melema, que é aquele sangue que foi digerido, ou seja, liberado através do trato gastrointestinal mais alto, por isso ele vai ter uma coloração mais escurecida, lembrando o café, nessa coloração. E a hematoquesia, ou hematoquésia, ou hematoquécia, tanto faz, tá, gente? Que é aquele sangue que não foi digerido, então ele está realmente de coloração avermelhada vivo. Esse aqui já acontece já mais no trato gastrointestinal inferior, ok? A otorragia, que é aquele sangue liberado aí via meato acústico externo, sangue do ouvido, isso é muito perigoso. A hematúria, quando o sangue está na urina, podendo ser de forma macroscópica ou microscópica, visualmente falando, ou então quando a gente centrifuga, a gente encontra aí as hemácias nessa urina. Metrorragia, quando o sangue é originado do útero fora do período menstrual normal, tá? Então, o útero liberar a camada de endométrio, normalmente, uma vez ao mês, a gente chama isso de menstruação.
Quando há o descamamento aí, vazamento de sangue fora desse período menstrual, a gente chama isso de metrorragia. A menorragia ou hipermenorreia, que é aquela perda excessiva de sangue, mas acontece durante o período menstrual, quando a mulher tem um fluxo sanguíneo muito intenso, ou a polimenorreia, que é aquela frequência, né, de duração da menstruação aumentada, mais de 7 dias de menstruação. Isso é chamado de polimenorreia. Etiopatogênese para essas causas aí de hemorragia externa, alterações na integridade da parede vascular, quando os vasos estão com problemas, houve uma ruptura da parede vascular ou do coração. E aí a gente vai observar sempre uma hemorragia do tipo Rex, tá? Causadas então por traumatismo mecânico associado a defeitos na resistência vascular ou problemas na coagulação sanguínea. Pode acontecer fragilidade da própria parede vascular, elevações da pressão arterial sistêmica, no caso as crises hipertensivas podem aumentar aí a pressão a um nível tão alto que há o rompimento dessas paredes vasculares, como nos casos de aneurismas. O que é um aneurisma? É uma dilatação de uma artéria, uma dilatação da parede arterial. E aí se aumenta muito eita, gente, pressão arterial, né? Pode haver uma ruptura dessa dilatação da artéria. No caso das gengivorragias ou por trombocitopenias, né? Vazamento de sangue e hemorragia gengival. Pode haver os traumatismos mecânicos de bolo fecal ou alimentar. No caso aí, ó, houve um atrito muito grande do bolo fecal ou do alimento na parede do trato gastrointestinal. E aí pode haver a ruptura de veias varicosas já do próprio trato gastrointestinal, no caso do esôfago, ou então de hemorroidas, como a gente está visualizando aqui, tá? Isso é um ânus com hemorroida em vazamento. Então, dentro das hemorragias do tipo externa, a gente vai ver ainda dentro da etiopatogênese alterações do local nas junções intracelulares, formação de poros nas células endoteliais, permitindo aí o vazamento desse sangue, hemorragia por diapedese, no caso acontece a saída individual de hemácias através dos espaços entre essas células endoteliais. Observe aqui, ó, um vaso, né, e a passagem aí dessas células para o lado externo. E aumento da pressão intravascular, no caso aí das inflamações, tá? Então, hemorragia intestinal, aqui a gente está observando uma hemorragia intestinal com hemácias livres no tecido. Olha o tanto de hemácia perdidinha aqui dentro do tecido, tá? E macrófagos carreados aí também com a hemosiderina, que são essas partes mais amarronzadas, acastanhadas aí na pigmentação. Nessa hemorragia externa, então, alterações na coagulação sanguínea, ocasionadas por deficiência de fatores da coagulação. Isso pode ser congênito nos casos de hemofilia A, devido à ausência do fator 8 de coagulação, ou na doença de von Willebrand, que é a deficiência do fator de von Willebrand, ok? Ou por causas adquiridas, né? Doenças carenciais, deficiência da vitamina K, com fator de síntese hepática. Se eu não tenho vitamina K, eu não tenho uma síntese hepática. Doenças hepáticas, como a deficiência na síntese de fatores da própria coagulação. Excessos de anticoagulantes, no caso, uma heparinização excessiva, né? Vai haver aí uma chance muito maior de haver hemorragias. Coagulopatias de consumo, como no caso da coagulação intravascular disseminada, redução dos fatores de coagulação consumidos em excesso, tá ok? Então, tudo isso são causas aí para as hemorragias do tipo externa. As alterações quantitativas e qualitativas das plaquetas, a gente pode observar na formação das trombocitopenias, no caso a aplasia e a infiltração neoplásica da própria medula, medicamentos que estão relacionados aí à absorção das drogas sobre a própria plaqueta,
próteses valvares que vão causar a lise mecânica das plaquetas, vão quebrar as plaquetas, alterações na função plaquetária, na produção dessa plaqueta, medicamentos que interferem na agregação plaquetária, como o AS, outros anti-inflamatórios não esteroidais. Então, todos esses podem afetar as plaquetas, porque as plaquetas estão envolvidas no processo de coagulação sanguínea. Se eu não tenho um processo corretamente acontecendo, vai haver mais chances aí de hemorragias externas. Consequências dessas hemorragias, então, em relação ao volume, perdas pequenas e contínuas, como a espoliação de ferro e causas para anemia. Perdas volumosas de sangue vai levar a uma anemia aguda e até mesmo choque hipovolêmico, sem quantidade de sangue para a circulação. De acordo com o local do sangramento, ventrículos cerebrais ou o próprio tecido nervoso encefálico, pode haver um aumento da pressão intracraniana e a própria morte encefálica. Se acontece aí essa hemorragia no espaço subaracnoide, acontece um bloqueio da reabsorção licórica, então a pessoa é acometida pela hidrocefalia, o desenvolvimento aí maior do cérebro. De acordo com a velocidade dessa perda, pode ser apenas um sangramento súbito ou ocasionando aí um hemopericárdio, que vai tamponar lá o coração, não vou ter espaço para esse coração bater, então ele vai estar prejudicado os batimentos cardíacos. Se for um vazamento aí, uma hemorragia intraocular, pode ocasionar cegueira por turvação do corpo vítreo ou até mesmo descolamento da retina e glaucoma. É da retina, tá, gente? Eu falei Regina. É isso, pessoal. Para essa nossa aulinha de hemorragia, é isso que temos. Nossos queridos livros maravilhosos. Lembrando que eu gosto muito do Bogliolo, tá? E aí o limite é uma fronteira criada só pela sua mente. E se puder, doe sangue. Beijo!